E aí, galera, como vocês estão? Tudo bem? Então, vamos falar de mais um assunto. Eu andei meio sumido porque estávamos viajando, eu, Michele e os meninos, para assuntos profissionais, compromissos profissionais do IAC em Juiz de Fora e no Rio de Janeiro. E como eu fico por conta de organizar os eventos e cuidar dos meninos, é um pouco complicado gravar vídeos. Por mais que esses vídeos sejam informais, por mais que esses vídeos venham sendo gravados no carro, a caminho da escola, quando eu venho buscar os meninos na escola aqui no final do período matutino, quando estamos nesses eventos é muito difícil. Bem, vamos lá, eu quero falar um pouquinho de pátrio poder, tá bom? Ou melhor, poder familiar. Esse pátrio poder nada mais é do que o poder familiar, que por sua vez nada mais é que o poder dever, que é o pátrio dever. Sim, porque as pessoas acham que esse poder familiar é só o poder que os pais, tutores e guardiões, ou seja, responsáveis legais das crianças e adolescentes menores de idade que não são emancipadas, ou aqueles até maiores de idade, mas que são incapazes em razão de alguma patologia, como autismo, por exemplo. As pessoas acham que eu tenho, na verdade, 2 filhos, então eu posso dizer, eu posso me colocar nisso. As pessoas acham que isso é só o poder familiar, é só o poder que a gente tem de ditar regras, de dizer o que o filho vai comer, o que o filho vai vestir, aonde o filho vai estudar, como que ele vai ser educado, etc. Não. O poder familiar é muito mais do que ditar regras. São mais obrigações do que direitos. Haja vista que essa criança, esse menor, eu vou colocar dessa maneira, essa criança, mas que fique bem claro que eu estou me referindo a crianças e adolescentes enquanto menores de idade ou até maiores de idade, mas incapazes, tá? Eu vou colocar dessa forma. Então eu vou tratar como crianças, mas que fique claro que eu estou me referindo a todas essas pessoas que precisam de cuidados. Haja vista que uma vez essa pessoa se tornando maior de idade e capaz, esse poder familiar pode passar para ela o dia que ela adquirir a família dela. Esse dever de cuidado é recíproco entre pais e filhos, etc. Então agora eu estou me referindo só ao poder familiar dos pais, avós, padrinhos, guardiões, tutores em relação a crianças, adolescentes, menores de idade não emancipadas ou até mesmo maiores de idade não capazes, tal como pessoas especiais e autistas. E vou tratar como pais e crianças, tá? Mas que fique entendido que quando eu falo pais, eu estou falando de todos aqueles que têm o poder familiar, que têm o direito e o dever, os direitos e os deveres. E quando eu falo crianças, eu estou me referindo a todos aqueles que precisam de cuidados. Bem, esse poder familiar, ele tem que partir do seguinte princípio: eu tenho direitos, sim, de ditar as regras, mas eu tenho deveres de zelar. Porque eu estou com a guarda, com o cuidado e com o dever de cuidar de uma pessoa por questões sanguíneas, de parentesco, ou na ausência de questões sanguíneas e de parentesco, por algumas questões de tutela ou guarda determinadas pela justiça ou conforme legislação, mas de uma pessoa. Ou mesmo de bens, né? Pessoas que têm bens. Mas eu não quero abordar essa questão de cuidados e deveres com os bens dessas pessoas, dessas crianças que estão sob a nossa guarda. Não. Sobre a nossa tutela. Não. Sobre o nosso dever de cuidar. Não. Eu quero falar só da pessoa propriamente dita, tá? Pessoa essa que tem integridade, que tem direito à saúde, à vida, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à dignidade, à liberdade, etc. Tá? De todos esses direitos da pessoa, que são direitos da personalidade, que estão estampados no artigo 227 do Código Civil
e a partir do artigo 11 ali do Código Civil, algo assim, bem como na Declaração Internacional dos Direitos das Crianças, etc. Tá? As pessoas enquanto pessoa, enquanto ser humano e seus direitos da personalidade, seus direitos subjetivos, irrenunciáveis, intransferíveis. Bom, e a gente, enquanto detentor desses direitos e obrigações dentro da ideia de poder familiar, temos o direito de zelar, não podemos negligenciar, não podemos abandonar. Existem dois tipos de abandono, que é o foco principal desse bate-papo nosso agora. Dois tipos de abandono. O abandono material, que tem a ver com pensão alimentícia, não dar subsistência. Isso pode provocar uma ação cível de danos materiais, de cobrar alimentos, etc. Como também é crime, estampado no artigo 244 do Código Penal, tá bom? Então, o abandono material, não dar subsistência, é crime. Como pode gerar ação cível de alimentos, como pode gerar uma ação civil de dano material, etc. Mas existe também o abandono afetivo, tá bom? O abandono amoroso, o abandono quando os pais abandonam essas crianças, fogem, somem. Quando eu falo pais, é todos, né? E eu não falo só de criança autista não, tá, pessoal? Essa questão dos órfãos de pai vivos, entre aspas, né? Como é chamado, órfãos de pais vivos, não é só uma situação que ocorre com famílias que têm autistas não, tá? Existem muitas situações de abandono afetivo. Esse abandono afetivo ainda não é crime, tá bom? Ainda não é crime. Existe um projeto de lei tramitando, salvo engano é um projeto de lei de 2007 ou de 2015, enfim. Eu acho que é um projeto de lei de 2007, de projeto de lei no Senado, depois no projeto... Enfim, tem um projeto de lei tramitando que quer criminalizar essa ideia do abandono afetivo. Ainda não é, tá? A criança abandonada afetivamente pode pleitear danos morais por esse abandono afetivo. E a jurisprudência oscila. Tem condenações favoráveis e não condenações. Mas basicamente é o seguinte, vocês pais têm obrigação, não é de amar o seu filho, não é isso que normalmente o autor vai pleitear em juízo. Não é com base nisso que o juiz condena. O juiz não obriga ninguém a amar ninguém, ele não é essa a intenção. Mas mesmo que você não ame, você tem a obrigação de orientar o seu filho. Você tem a obrigação de se fazer presente, levar para passear, estar presente nas festas, ligar, telefonar, etc. É um dever seu para que essa criança não tenha consequências psicológicas graves que vão provocar prejuízos para a sociedade. O poder familiar, ele não é no âmbito privado, dentro da sua casa, é de interesse social, é uma coisa pública, tá? Você tem o dever de cuidar porque você teve a opção de adotar ou de colocar esse filho no mundo. Você teve a opção. Uma vez você optando por ter uma criança sob sua responsabilidade, agora você tem o dever não só com ela enquanto ser humano, não só com ela enquanto possua patrimônios, não só com a sua esposa, com a sua família, no seu âmbito, no seu seio familiar, mas também com a sociedade. Você não pode simplesmente jogar essa criança no mundo como se a responsabilidade fosse só do Estado de educá-la, se vira aí com ela agora, se ela for bandido você prende, não. Existe toda essa consequência de zelar, cuidar, orientar, aconselhar e também dar a subsistência. Então são os dois tipos de negligência que você não pode realizar, que você não pode se enquadrar, que é tanto o abandono material quanto o abandono efetivo. Existe, apesar do projeto de lei ainda não ter passado por todos os trâmites legais e ainda não ser crime, existem, para o abandono afetivo, existem consequências cíveis, tá? Decorrente de previsões no Estatuto da Criança e Adolescente, artigos 3º, 4º, 5º do famoso ECA, tá bom?
E para finalizar esse bate-papo, mais especificamente na questão do autismo, tá? Conforme o artigo 249 do ECA, existe amparo legal para obrigar os pais a proverem o tratamento das crianças. Existe uma decisão da terceira turma do STJ, Superior Tribunal de Justiça, que multa os pais que não proveram atendimento terapêutico para os filhos, atendimento esse disponibilizado pelo Estado. Bastava os pais levarem, mas em razão de trabalhar, etc., não podia levar. Então, o juiz entendeu que os pais devidamente advertidos, etc., diversas vezes, continuaram com esse comportamento. O juiz entendeu que os pais têm dificuldade financeira, são hipossuficientes financeiramente, mas que eles não podem, eles têm que dar um jeito, não podem, por conta disso, não possibilitar o atendimento terapêutico dessa criança, salvo engano, autista. Isso é negligência. Tá? Eu entendo que isso pode ser estendido também a tratamentos particulares quando os pais tiverem recurso financeiro. Em decorrência disso, existe a possibilidade de você pleitear redução da carga horária no emprego, exatamente para que você possa acompanhar seu filho no tratamento. Então, assim, políticas públicas, pessoal, é isso. Tá? É brigar por isso, é exigir seus direitos, mas também não ficar só querendo política assistencial. O que é política assistencial? Se vira Estado, faz tudo para mim. Se vira associação, faz tudo para mim. Não, nós pais temos direitos e obrigações e deveres decorrentes do poder familiar, decorrentes da legislação legal, decorrentes de obrigações éticas, morais, religiosas, amorosas, etc. Como queiram qualificar, tá bom? Então, não sejam negligentes, não incorram nos delitos e tipificações cíveis de abandono material e afetivo. Cuidem dos seus filhos, se informem e exijam dos seus parceiros, mães, que eu vejo muito relatar aí que os pais abandonam os filhos, exijam dos seus parceiros essa presença material, essa subsistência material, essa presença afetiva e proporcione aos seus filhos os devidos tratamentos dentro das suas condições, ofertados pelo Estado ou particulares, se vocês tiverem condições de custear, tá bom? Quaisquer dúvidas, vocês entrem em contato comigo, tá bom, pessoal? Eu vou fazer uma live sobre isso, tá? Eu aviso vocês, tá certo? Aqui no canal do YouTube, nas redes sociais do IEAC, tanto Instagram, Facebook como homepage, tá bom? Aviso a vocês lá. Um grande abraço, fiquem com Deus.